A espada e a tocha. Capítulo 5. A espada. Sentado no meu quarto de hotel, me perguntava se tudo aquilo não fora um sonho, uma visão ou se realmente havia acontecido. Queria escrever logo todo o episódio para não me esquecer dele, mas estava exausto. Decidi então me deitar na cama para descansar por alguns minutos. Imediatamente, fui suspenso em um céu azul resplandecente. Quando o piloto costumava dizer que meu escritório era o céu e sempre apreciava muitos momentos que passava ali, mas nunca vi um céu tão bonito como esse. Me senti mais em casa do que nunca. Então, senti o chão debaixo dos meus pés. Eu estava novamente à beira de uma praia. Eu sabia que estava novamente na esfera espiritual, por causa do ar que estava respirando e da beleza de tirar o fôlego de tudo que eu contemplava. Enquanto eu olhava, senti que esse era o mundo do jeito como deveria ser. Aumentou o desejo no meu íntimo de levar, de algum modo, essa beleza e esse ar. Assim como eu adorava ficar naquele lugar, eu sabia que deveria partir logo e que precisaria voltar. Senti uma compulsão cada vez mais forte dentro de mim para conservá-lo. Depois, senti a presença do Senhor atrás de mim, mas quando me virei para vê-lo, ele não estava ali. Fechei os olhos para me concentrar e aspirar o ar. Quando os abri, estava em pé em outro lugar. Me achava no meio de uma rua sozinho. Eu não a reconheci, mas sabia que era uma rua de Londres. A paz que havia sentido no lugar celestial ainda estava comigo, mas desaparecia rapidamente à medida que eu olhava para o que estava ao meu redor. A tocha estava na minha mão, mas conforme a paz se ia, a tocha ficava mais pesada. Eu sabia que tinha que me concentrar no Senhor e sentir a sua presença. Quando fiz isso, a paz de certa forma voltou e a tocha ficou um pouco mais leve. Comecei a pressentir um grande perigo. Decidi manter a calma e, mesmo não sentindo medo, eu estava bastante alerta. Achava-me determinado a manter minha maior atenção na tocha enquanto olhava, de vez em quando, para as imediações. Não vi nenhuma ameaça, mas continuei a pressentir o perigo. Lá no meio da rua, havia uma faixa de grama de aproximadamente 15 metros de comprimento. No meio dela, havia árvores cercadas por pequenos alambrados de proteção. Comecei a descer a rua, então notei um pequeno cercado sem a presença de uma árvore dentro dele. Presumi então que a árvore que ali estava tivesse morrido. Isso não me parecia ter muita importância a princípio, mas comecei a sentir tal pesar pela falta dela que comecei a tremer descontroladamente. Parei ao lado da cerca para refletir no que estava sentindo. Ao fazê-lo, senti o Senhor em pé atrás de mim. "Põe a tocha aqui", disse-me ele. Fui colocá-la no espaço vazio, ficando-a levemente no chão para que ficasse em pé. Ela logo ficou firme, como se tivesse criado raízes profundas. Me aproximei para ver se eu conseguiria levantá-la e o fiz facilmente, ainda que já houvesse raízes profundas presas a ela. Eu a coloquei no lugar novamente e observei. Ela ficou fortemente enraizada outra vez, e o fogo não se apagou. "Você pode levá-la com facilidade porque tem autoridade", disse uma voz que veio atrás de mim. Virei-me para ver quem havia falado e vi um homem que parecia ser um morador de rua ou um sem-teto. Ele estava em pé junto à escadaria de uma casa. "Perdão", eu disse, "mas o que você sabe sobre esta tocha?" Ele não respondeu à minha pergunta, mas simplesmente continuou com a sua afirmação. "Cada uma dessas árvores já foi uma tocha antes, e levada por alguém como você. Esta é uma cidade onde os movimentos passaram a ser monumentos." Não gostei do tom daquela conversa. Minha tocha ainda estava viva, e eu não queria que ela se tornasse uma árvore em uma rua escura. Queria arrancá-la e levá-la comigo, mas por outro lado, o Senhor me havia dito que a colocasse ali.
Eu não sabia o que fazer. É claro que, vendo o meu dilema, o homem continuou a falar. Antes de chegar ao fim, haverá movimentos que não deixarão de avançar. Talvez você seja um daqueles que poderão levar adiante um desses movimentos. Mesmo assim, por ora, deve fazer conforme o Senhor lhe disse. Deixar a tocha onde ela está. Vejo que ainda não está preparado para levá-la muito longe, muito menos levá-la até o fim. Quem é você? Perguntei. Sou um observador, respondeu ele e com isso desapareceu. Então olhei para a rua novamente a fim de tentar reconhecê-la. Queria saber o nome dela e onde ela estava localizada na cidade. Sabia que estava em uma visão, mas também sentia como se essa fosse uma rua de verdade em Londres. Queria encontrá-la quando saísse da visão. Para mim, era uma avenida de monumentos, embora não pudesse ver nenhum monumento de onde eu estava. Virei-me para tocar na tocha, para que seu fogo pudesse passar pelo meu corpo. Precisava de mais clareza. Ao fazê-lo, de repente me vi em outro lugar, em pé diante do Senhor. Ele estava segurando uma grande espada. A lâmina era reluzente, feita de um material que parecia prata, quase transparente. Ela cintilava como um diamante. Me ocorreu que a espada feita de prata não seria muito forte. E como fez muitas vezes, o Senhor respondeu aos meus pensamentos. Isto é prata, mas é mais forte do que qualquer outro material. Essa espada é uma arma divinamente poderosa. É o poder da minha redenção. Aquele que a levar deverá estar de acordo com os meus propósitos de redenção. Você deverá se dispor a redimir, do contrário, ela ficará demasiadamente pesada para você carregar. Você deverá ser capaz de carregar isto também, se quiser ir muito longe com a tocha. Continuei a olhar para a espada. Seu modelo era muito simples, mas ela não só refletia a luz, como também emitia. A luz que vinha dela era multicor, como a luz que passa por um prisma. A glória da luz emitida pela espada fazia dela a peça mais linda que eu já vira, mesmo tendo um aspecto tão simples. Era tão fascinante quanto a tocha. O Senhor segurou a espada pela lâmina e estendeu o cabo em minha direção, para que eu pudesse segurá-la. Eu imaginava que ela seria muito pesada por causa do tamanho, mas ao que parecia, não tinha mais do que 30 ou 60 gramas. Ela só ficará pesada se você tentar usá-la com a sua própria força. Esta é a minha espada da redenção. Não pode ser destruída, mas irá permanecer para sempre. Faz parte do meu arsenal. Esta é a arma que será carregada por meus profetas nos últimos dias. Nenhum poder no mundo é mais forte do que a minha redenção. No entanto, se você a usar indevidamente, ela poderá trazer grandes problemas. Com esta espada, aqueles a quem você abençoar serão abençoados. Se você abençoar um demônio, ele será abençoado e prosperará. Você deve tomar cuidado para não tentar redimir aquilo que o meu pai não plantou. Assim que olhei para o cabo da espada, notei 5 pedras preciosas reluzentes. A primeira era azul, a segunda verde, a terceira era claro como um diamante, a quarta vermelha e a quinta âmbar. O cabo propriamente dito era simples, mas a beleza do couro aparentemente transparente era impressionante. Era a espada mais bonita que eu já havia visto, não por causa de seu modelo, mas do material do qual era feita. Mesmo assim, é claro que não havia sido feita para ser exibida. Eu sabia que até as pedras preciosas estavam ali porque tinham uma finalidade, mas não sabia ao certo qual era. Levantei a espada e a brandi no ar. Meu braço não se cansou. Ao contrário, o simples fato de balançá-la me deu força. À medida que meu braço adquiria força, esta continuava a percorrer todo o meu corpo. Quando percebi que ela havia atingido os meus olhos, tudo ficou mais reluzente, mais claro.
Enquanto continuei a balançar a espada, pude enxergar mais longe. Então, olhei para ela novamente. Ao olhá-la, meus olhos começaram a aumentá-la como se estivesse utilizando uma poderosa lente de aumento. Pude ver que a espada também estava viva. Até as pedras preciosas estavam vivas. O Espírito moveu-se no princípio. O Senhor continuou. O Espírito nunca para de se mover. Esta é a espada do Espírito. Enquanto ela estiver se movendo, força é liberada para aquele que a leva. Despertará o seu corpo mortal. Lembre-se de que a minha palavra nunca para, mas ela é viva, penetrante e eficaz. Recorde-se de que a vida sempre se move. Esta é a razão por que a minha obra na Terra muitas vezes é chamada de movimento. Assim como criei o universo para se expandir sempre, minha palavra estará se movendo e se expandindo para sempre. Aqueles que conhecem a vida que está em mim também estarão se expandindo para sempre em conhecimento, sabedoria e poder. Nunca deixarão de crescer. Desde que permaneça em mim, você estará crescendo para sempre em conhecimento e poder. Agora eu lhe ordeno que se mova e cresça. No devido tempo, lhe darei ordem para multiplicar e conquistar, não ceifando vidas, mas salvando-as. Sempre que o Senhor falava, eu queria memorizar cada palavra. Sentia que a vida que vinha por meio de suas palavras era como aquela que vinha quando eu balançava a espada. Assim que pensei no que ele havia dito, o meu amor pela espada aumentou. Eu não podia acreditar que tal dádiva fosse possível. Queria segurar a espada para sempre. O que ela me transmitia era diferente do que transmitia a tocha, mas era simplesmente maravilhoso. Ela me fortalecia e me dava coragem. Eu sabia que as duas, a espada e a tocha, transmitiriam a mim uma clareza de percepção maior do que qualquer coisa que eu já houvesse experimentado. Mesmo quando pensava nisso, podia dizer que não estava só ficando mais forte, mas também mais saudável. Sentia as toxinas que haviam em mim sendo expurgadas. Então, comecei a sentir uma profunda paixão em meu coração pela espada. Queria que ela tocasse todos aqueles a quem eu amava. E eu ainda sabia que, se ela tocasse naqueles a quem eu não amava, me levaria a amá-los. O que você está sentindo é a paixão por minha palavra. Você está segurando a minha palavra viva. É isso que o verdadeiro amor à minha palavra faz. Os que têm o verdadeiro amor pela minha verdade amam aqueles por quem eu a entreguei. O Espírito vai soprar novamente nas Escrituras, e esse amor por minha palavra virá sobre os meus mensageiros em sua geração. Disse o Senhor de forma bastante sóbria. Que tesouro, continuei a pensar. Como alguém não poderia amar isso? Me perguntei. Mal vi a hora de começar a usar a espada. Então, senti uma forte compulsão para usá-la em mim mesmo, para cravá-la lá, no fundo do meu coração. Então, o Senhor me disse: faça isso.